Muito boa tarde, é um privilégio gigante estar aqui em nome da APAS, onde sou voluntário, exercendo nesse mandato o cargo de vice-presidente, para anfitriar uma mesa tão ilustre, para debater um tema que é muito querido. Hoje, no Dia Nacional do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, a gente tem, de fato, já uma jornada intensa desde a manhã, abordando o tema do câncer infanto-juvenil de várias perspectivas, tanto um aspecto puro, médico, científico, temos no aspecto jurídico, o aspecto legal de como abordar esse tema, abordarmos os temas do voluntariado, tão importantes nesse nosso terceiro setor, e agora, aceitando um desafio que propus a nossa querida fundadora Tatiana, organizadora e mentora desse fórum, trazer uma mesa com o ecossistema digital, esse mundo louco da internet, esse mundo louco das redes sociais, tão na ordem do dia, mas que tão revolucionador nesse terceiro setor está sendo. Então, vamos pegar um pouquinho nessa jornada, vamos olhar para esse ecossistema digital. Como sempre na história da humanidade, desde a pré-história, qualquer inovação, qualquer invenção, qualquer ferramenta, ela pode, e infelizmente foi, ser utilizada pelo ser humano para o bem ou para o mal. Até hoje, prova que aqui estamos, o bem tem prevalecido. Mas desde sempre, desde um machado que era utilizado para caçar ou para matar. Uma tesoura era utilizada para assassinar ou para costurar. Uma faca pode ser utilizada para cozinhar ou para assaltar. Então, esse dilema sempre existiu. Com a internet, com as redes sociais, exatamente a mesma coisa. Tem uma facção que insiste em utilização maligna, em utilização menos própria, menos ética, mas felizmente eu sou dos que apostam no copo meio cheio, eu sou um otimista por natureza e profundo navegador dessas águas digitais e acredito que tanto o cenário das redes sociais, quer um ecossistema digital mais amplo, sempre a força do bem vai prevalecer, sempre as alterações, os impactos significativos que a gente vê acontecerem vão prevalecer, e principalmente no terceiro setor. Num ano louco como foi esse da pandemia, em que muitas ONGs, muitas instituições viram a sua existência em causa, o mundo digital permitiu a muitas delas fazer um turnaround, fazer uma girada muito forte e, de facto, se reinventar. Não só nas instituições, como nós sabemos, nos microempreendedores desse Brasil gigante. O Brasil tem, nesse momento, mais de 140 milhões de usuários de redes sociais ativos, então é um oceano de gente navegando. É o terceiro país do mundo com um tempo médio de utilização. O brasileiro passa mais de 9 horas e 17 minutos por dia navegando. Então, vamos acreditar e vamos fomentar que essa utilização será sempre predominantemente do bem. Então, para isso, a gente traz aqui 3 convidados ilustres. Vou convidar pela ordem vou apresentá-los pela ordem que eles próprios vão falar com vocês. Cláudia Bezerra, diretora de projeto na Desiderata, uma instituição que olha todo esse tema do câncer e também de outras doenças crônicas, desde o diagnóstico, tratamentos precoces, enfim, todas as fases da doença que permitem, de facto, essa visão mais integral do projeto e que tanta necessidade nós temos para enfrentar e para ser mais ágeis, para ter mais resultados. Temos a Fiamma Zarif, diretora-geral do Twitter no Brasil. Fiamma, além de me dar o privilégio de ser uma querida amiga, é uma brilhante gestora do mundo digital e tem trazido pela voz do Twitter casos incríveis de como, de facto, a rede social pode ser uma força do bem, pode ser uma voz para a sociedade, pode ser uma voz para dar credibilidade, seriedade às causas e como, de facto, pode, deve e tem sido uma força do bem. Então, vai trazer aqui esse testemunho de vida, de experiência e de profissionalismo. E por fim, mas não por último, eu diria sempre, a gente gosta na APAS de terminar com o nosso querido embaixador. O Gabriel é não só um ex-paciente de câncer, é um ex-atendido da APAS e é hoje um palestrante motivacional de sucesso. É, de facto, a prova viva de que a APAS merece e deve existir. Então, o Gabriel dará não só o seu testemunho de vida, mas também a realidade, agora já como orador motivacional que ele tem encontrado por esse Brasil
Então é com muito prazer, com uma honra gigante, que eu passo nesse momento a palavra para a Cláudia, para nos levar por esse mundo tão desafiante e tão apaixonante. Vamos lá. Então, boa tarde. Eu que agradeço o convite de estar aqui nessa palestra tão linda, né, com gente tão empolgada com o tema, em busca do melhor para o câncer infanto-juvenil. Eu trabalho no Instituto Desiderata. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação para a gente ilustrar um pouquinho o tema. Desculpe. Então, eu trabalho no Instituto Desiderata. Para quem não conhece, o Instituto Desiderata é uma OCIP focada desde 2003 na melhoria da saúde pública infanto-juvenil no Rio de Janeiro. A gente atua em duas vertentes, uma que é o diagnóstico precoce e tratamento do câncer, e a outra que é a obesidade infantil, é a nossa caçula lá do Desiderata, né? O Desiderata não é uma OCIP focada na assistência, a gente trabalha para o fortalecimento e melhoria da saúde pública, usando as políticas públicas de saúde. Por que falar do câncer infantil, né? Esse tema tão delicado? Porque o câncer infantil é a primeira causa de morte por doença no Brasil. São estimados 8.460 novos casos por ano. E, através de um diagnóstico precoce, um acesso rápido ao tratamento de qualidade, as chances de cura podem chegar a 80%. Diferente do câncer adulto, né, que a gente pode trabalhar com a prevenção, o câncer infantil não funciona isso. Então, tem que ter o diagnóstico precoce, ágil, o acesso rápido daquele paciente ao tratamento. E como é que o Desiderata tem atuado nesse tema, né? Em 2005, o Desiderata começou uma articulação com organizações não governamentais, com hospitais especializados e gestores profissionais da saúde do SUS, para entender como funcionava o câncer infantil no estado do Rio de Janeiro. E aí veio a política chamada Unidos pela Cura, que é uma política pública de promoção do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil no Rio de Janeiro. Como é que está estruturado o Unidos pela Cura? Ele está estruturado em 3 eixos de ação. A primeira, que é a organização do fluxo de encaminhamento de casos suspeitos de câncer da atenção primária para os hospitais especializados. Aí a gente faz o monitoramento desses resultados e capacita os profissionais da atenção primária. Como é que funciona essa organização do fluxo de encaminhamento dessas crianças? O município do Rio de Janeiro está dividido em 3 áreas de planejamento. 10 áreas de planejamento. Cada área de planejamento tem uma coordenadoria de atenção primária, que centraliza as unidades de atendimento da saúde, né? Então, uma criança que chega com uma suspeita de câncer numa clínica da família, aquele médico acha que ele entra em contato com a CAP, responsável, cadastra essa criança no sistema que a gente disponibiliza para as CAPs, dizendo que aquela criança tem uma suspeita e encaminha em até 72 horas essa criança para ser investigada. Essa criança recebe um cartão de encaminhamento e todo esse fluxo de encaminhamento do tipo de tumor já é pré-estabelecido. Aqui eu ilustro um pouquinho o que é. Em seguida, como essa criança é acompanhada até o seu desfecho, a gente tem esses resultados no sistema da gente. Então, anualmente, a gente faz uma publicação do boletim dizendo quantas crianças foram encaminhadas pelo Unidos pela Cura, qual o tipo de tumor, em que estágio estava, e assim a gente consegue um acompanhamento mais de pertinho. E, por último, o eixo de ação, que é o que eu sou responsável lá no Desiderata, é a capacitação dos profissionais da atenção primária. Até o ano passado, a gente fazia essa capacitação no modelo presencial, né? A gente levava material de sensibilização, dava as aulas,
era um outro esquema já todo organizado, né? E o nosso público-alvo são os profissionais da estratégia de saúde da família, porque a gente tem os agentes comunitários, médicos, enfermeiros, muitas vezes vão psicólogos, dentistas, todo mundo para fazer a capacitação, que tem uma carga horária de 24 horas. Né? Inicialmente, a gente fazia 3 dias seguidos de capacitação, depois, com a dificuldade de deslocar o profissional de saúde dos seus postos de trabalho, eles começaram a pedir que a gente fizesse isso de forma intercalada. Né? A gente costuma abordar na capacitação temas como as políticas públicas de saúde e o câncer infanto-juvenil, a estratégia de saúde e o cuidado da criança e o adolescente com câncer. Essas crianças saem para tratamento, voltam, muitas vezes elas precisam de um olhar mais atento, né? Eu sempre falo nas capacitações da importância do agente comunitário, porque ele é o olhar ali, ele está vira e mexe, ele está dentro de uma casa, de uma família, então ele precisa estar atento a se aquela criança está precisando de um atendimento extra ou não. A gente tem a aula de sinais e sintomas de suspeição, que é a nossa menina dos olhos, porque é uma troca incrível que tem. Em geral, os nossos docentes são do corpo clínico do INCA, que é nosso parceiro nessa capacitação. Então, tem muita troca, as pessoas elas abrem seus corações nessas aulas, contando casos pessoais, né, casos que encontraram nas suas unidades de trabalho. A gente fala também sobre a organização do sistema de referência e contra-referência na assistência para a criança, que é muito importante, porque a gente precisa identificar naquela área que está acontecendo a capacitação, quais são os locais que aquela criança pode fazer um exame complementar, para onde ela pode ser encaminhada, de forma que ela não fique circulando de hospital em hospital, clínica de família, e a situação dela piorando até chegar numa situação difícil que pode não ter mais cura. E a gente trata também da comunicação de notícias difíceis. Na mesa 1, hoje, a gente falou muito sobre isso, como é difícil você falar a palavra câncer, né? É um tabu, ninguém quer falar. E aí, na hora que uma família vai receber a notícia que o seu filho tem câncer, você tem que tratar isso com muito cuidado. Então, essas aulas, elas são, assim, tem uma coisa muito, a emoção junto com a prática, né? E aí, esse projeto de capacitação do Desiderata acontece desde 2007. E até o ano passado, a gente capacitou 4.090 profissionais da estratégia de saúde da família para a identificação dos sinais e sintomas do câncer. Esses projetos, nós somos uma ONG, então a gente tem que captar recurso para executar o projeto. Em 2019, a gente conseguiu uma parceria com o Ministério da Saúde, através de uma linha de financiamento chamada PRONOM, para capacitar 1.600 profissionais de saúde da atenção primária nos 92 municípios do Rio de Janeiro. E esse projeto aconteceria em 2 anos. Né? Então, em 2019, a gente capacitou 458 profissionais, e aí chegou 2020. Fevereiro, acabou o carnaval, pandemia. Né? E aí, o que a gente vai fazer com o nosso projeto? Todo arrumadinho, né? É um desafio, a gente tem que continuar, porque é uma coisa importante, o câncer precisa ser disseminado, a gente precisa ir em frente. Foi aí que a gente começou a pensar em como fazer, e como fazer uma capacitação à distância, né, já que a gente não podia aglomerar mais, e manter essa troca entre os profissionais, os próprios alunos, a disponibilização do material de sensibilização que eles colam nas suas unidades de saúde, para estar ali com aquele tema sempre na cabeça, como a gente vai fazer isso? A gente, enfim, encontrou uma plataforma que a gente está trabalhando nela, e durante esse processo, a gente começou a ver as vantagens desse processo à distância. Né? O município o estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios que ele possui, tem uma parte na região noroeste que faz divisa com o Espírito Santo. Então, é uma distância. Como é que a gente ia fazer a nossa logística? De levar, porque a gente tem toda uma estrutura de levar os docentes, né? A gente oferece um brunch para os profissionais que se deslocam para o lugar para fazer a capacitação. Então, como seria isso?
o mundo virtual acabou com essa barreira da distância, né? Porque agora fica todo mundo pertinho, né? Além disso, a gente não vai estar mais deslocando os profissionais de saúde dos seus postos de trabalho. Eles vão ter a flexibilidade de fazer aquele curso a qualquer hora. Eu estou ouvindo um podcast, eu estou lendo uma aula, eu estou vendo um filme que está disponível lá na plataforma para ele. E o melhor de tudo é que a gente vai atingir um público infinitamente maior, né? A gente inicialmente pensou em capacitar 1.600 profissionais em 2 anos. A gente agora está captando recurso para essa capacitação à distância, a gente já captou 2/3 do valor. Deus é pai e a gente vai conseguir o resto para essa capacitação entrar no ano que vem. E a pretensão é a gente capacitar mais de 3.000 profissionais em 18 meses. A gente está encurtando o tempo, aumentando, e sabendo que a médio e longo prazo a gente vai estar abrangendo um número infinito de pessoas, né? E assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para disseminar a informação do câncer infantil, né? A gente falou em outras mesas como é difícil falar do câncer infantil. Se fala do câncer de mama, se fala do câncer de próstata, mas o infantil é sempre um medo de falar. E o câncer infanto-juvenil, ela é uma doença rara, né? Dizem que um pediatra, ao longo da sua vida profissional, ele vai ver 1 ou 2 casos de câncer na vida. Então, quanto mais profissionais fora dos centros especializados tiverem a oportunidade de ouvir que aquele sinal, aquele sintoma pode ser um câncer, porque os sinais e sintomas do câncer, eles são muito parecidos com outras doenças da infância, né? Então, isso confunde. Você precisa estar alerta para pensar que aquela febre, aquela dor de cabeça, ela pode ser uma virose, mas ela pode ser um câncer. Então, quanto mais profissional sensibilizado tiver, mais ágil vai ser a ida dessa criança para um centro especializado de tratamento, mais rápido esse atendimento, mais chances de cura aquela criança vai ter. Então, a gente precisa amplificar o câncer. E eu acho que a tecnologia, nesse momento, nessa pandemia doida que a gente está vivendo, a internet está sendo, como o Miguel mesmo falou, está sendo assim, um canal de comunicação para inúmeras coisas. E eu acho que a gente tem que usar, nesse caso, a tecnologia a favor da nossa luta com o câncer infanto-juvenil, né? Então, esse é o recado que eu queria passar, essa mudança que a gente teve que fazer. A gente estava na nossa zona de conforto, de repente a pandemia veio para a gente ter que usar a cabeça, vamos descobrir outras coisas para a gente continuar o nosso trabalho. E aí nós estamos usando nossas redes sociais, procurando formas de disponibilizar nosso material de sensibilização por WhatsApp e seguindo aí a vida nesse novo normal, né? É incrível, Cláudia. É de facto uma verdade tão, ao mesmo tempo, assustadora e desafiante ver o quanto essa atenção primária é tão importante e quanto também é negligenciada em termos de todo o ecossistema, né? Então, tanto que há por fazer. Pegando nessa última expressão de facto, a utilização de tecnologia, e espero que a Desiderata já tenha aí o seu perfil no Twitter bem ativo, que a gente vai passar agora aí para a Fiamma, e pegando nessa toada que, de fato, essa pandemia, eu sou um defensor claro que a pandemia ela não veio mudar muita coisa, ela apenas veio acelerar dramaticamente algumas tendências que já existiam, que já estavam aí. Então, a pandemia foi como se fosse um fast forward que a gente carregou nos nossos planos dos próximos 5 anos e tudo aconteceu em 3 meses, né? Então, virou de ponta cabeça muitos negócios, mas criou oportunidades mil para tantos outros. E então, isso criou, de facto, um mercado muito diferente, onde dar voz a essas novas causas, dar voz de credibilidade passou a ser tão importante. Então, não tem pano de fundo melhor do que passar a voz aí para a nossa querida Fiamma, para nos passar como ela, no comando do Twitter, está vendo todo esse cenário e como esse braço de extensão ao terceiro setor pode ser ainda mais forte, ainda mais eficiente. O palco é seu.
Obrigada, Miguel. Obrigada pelo convite. Muito bom terminar, quase terminar, né, a tarde falando sobre um tema tão relevante, né, falando como é que a gente pode melhorar aí a nossa atuação, melhorar o uso da tecnologia. Gosto quando você fala, né, que tem uma frase que eu uso muito, que a tecnologia ela é amoral, ela é neutra, né, ela é o que a gente faz dela. Mas queria, antes de começar, parabenizar a Cláudia pelo trabalho belíssimo, né, que a Desiderata está fazendo, dá um orgulho danado ver. Não tenho apresentação, vou ter que levar, né, na garganta mesmo. Não sei se isso é bom e ruim, né, porque a gente periga extrapolar aí o tempo, mas aí qualquer coisa, Miguel, você levanta a mão e a gente vai concluindo. Mas pegando muito esse gancho, né, do que eu sou uma super entusiasta da tecnologia, eu trabalho há mais de 20 anos nessa área, e vou sempre acreditar que a gente pode fazer o bem, né, através usando as ferramentas, usando essa aceleração que a gente está vendo, né, no uso aí de diversas tecnologias. Eu acho que a gente pode fazer um impacto extremamente positivo. Não tiro a responsabilidade de nós, principalmente das plataformas, em criar ambientes, né, que sejam seguros, que sejam confiáveis, que tragam informações de credibilidade. Isso é muito importante. Queria, inclusive, falar um pouco da experiência que a gente teve durante a pandemia, porque eu acho que casa com muitas das coisas que a Cláudia trouxe na apresentação dela, né, o quanto é importante a educação, né, as pessoas não falam sobre o câncer, né, como é que a gente pode, através da tecnologia, criar esse ambiente onde as pessoas se sintam seguras, se sintam confortáveis para falar sobre isso, falar sobre o que elas estão passando, né, dividir, compartilhar emoções, compartilhar sentimentos, informações. E isso é uma responsabilidade muito grande hoje das plataformas de fazer isso, e mostrando um pouco do que a gente fez né, durante o Covid. Eu acho que muitas das iniciativas podem, inclusive, ser aplicadas, né, para a gente disseminar esse conhecimento e essa conscientização em torno do câncer. A gente, toda vez que, e a gente fez isso com o CVV também, quando a gente fez uma ação sobre suicídio, mas, por exemplo, toda vez que uma pessoa for fazer uma busca ia fazer uma busca sobre a pandemia ou sobre o Covid-19, no nosso prompt de busca, a gente trazia informações de órgãos oficiais, né, para ninguém ficar caindo em páginas que só têm o objetivo de expandir, espalhar, né, desinformação. A gente trabalhou com um time interno numa curadoria. Muito importante falar que o Twitter ele não trabalha com produção de conteúdo, né? A gente simplesmente cura conteúdos de parceiros, e a gente coloca esses conteúdos, dá visibilidade aos conteúdos que a gente acredita serem conteúdos de credibilidade. Então, a gente fez muito isso durante a pandemia, que é para que as pessoas, né, pudessem acompanhar de maneira acurada o que estava acontecendo ao redor do mundo, né, como é que os números estavam evoluindo, o que estava acontecendo, o que era desinformação, o que não era. Então, isso foi super importante para a gente poder passar uma realidade, né, dentro da plataforma, e para que as pessoas, né, não tomassem decisões erradas, não tivessem informações erradas. E eu vejo muito isso. A gente tem algumas iniciativas, né, a tecnologia ajudando aí muito o terceiro setor, e antes de entrar em algumas coisas que a gente já fez, eu acho que é muito importante, né, para as pessoas que estão assistindo a gente entender um pouco da natureza do Twitter dentro do ecossistema digital, porque é uma plataforma, Miguel usa, conhece, né, acredito que muitos que estão assistindo a gente também, mas ela é uma plataforma muito diferente, né, cada plataforma, e eu estou em todas elas têm um papel diferenciado dentro desse ecossistema digital. E quando a gente olha para algumas plataformas, a gente costuma dizer que são plataformas de olhe para mim, né, olha o que eu estou comendo, olha para onde eu estou viajando, olha o que eu comprei, né? Então, são plataformas que têm uma abordagem diferente. O Twitter olha para isso, né? Olha para o que está acontecendo no mundo, olha os movimentos que estão mudando o mundo, né? Olha o que está acontecendo na economia, na política, na ciência. Então, é uma plataforma que você consegue conversar
ela é pública, ela é aberta, ela é conversacional, você consegue falar sobre todos esses temas sem ter que pedir autorização para seguir as pessoas, né? Você segue, você conversa, e uma outra coisa que a gente fala é que quando a gente está no Twitter, a gente está fora dos nossos círculos sociais. Então, quando você está, né, em ambientes, a gente costuma dizer que algumas das redes que a gente está hoje são a mesa de jantar, onde muitas vezes a gente não toca em determinados assuntos, e até assuntos, né, como doenças, a gente não toca ali. E às vezes numa plataforma onde você fala fora desses círculos, você consegue se abrir muito mais, né, você consegue influenciar muito mais, as pessoas elas conseguem ter muito mais impacto através desse comportamento. Isso é super importante, e é por isso que o Twitter costuma ser a plataforma que empurra grandes movimentos sociais, né? A gente tem aí o Black Lives Matter, né? Infelizmente, tivemos aí na sexta-feira, né, mais uma prova de quanto esse trabalho, né, sobre esse racismo sistêmico que a gente tem dentro da plataforma, e o perfil das pessoas que estão dentro do Twitter empurra esses movimentos para fora da plataforma, né? Ou seja, extrapola o ambiente digital e vai para o mundo offline, né? A gente teve o Me Too também, um importante movimento, né, feminista também, que surgiu dentro do Twitter, mostrando a força do Twitter de ser esse zeitgeist cultural em tempo real, né? A gente teve a Marielle presente, né, quando a gente teve o assassinato da vereadora Marielle. Então, uma série de movimentos que acabam, pela natureza dessa plataforma, né, surgindo ali dentro e extrapolando o digital e causando influência, impactando, gerando conversas no mundo offline. E eu acho que isso tem um poder tão grande dentro do terceiro setor, né? Como é que a gente usa este poder para você, primeiro, dar visibilidade e dar voz, né, dar protagonismo a essas causas, né? Dar protagonismo, que é o que a gente está falando ao redor do câncer, dar credibilidade, como é que a gente traz, né, pesquisadores, como é que a gente traz a sociedade civil, especialistas, né, as pessoas que estão nessas causas, para falar sobre elas, né, com credibilidade e gerar um movimento em torno delas. Como é que a gente angaria doações, né? A gente faz muitos treinamentos no Twitter para empresas do terceiro setor, ensinando-as como usar esse grande poder, né, das mídias sociais, para a gente poder também angariar recursos, né, sensibilizar as pessoas para as doações. Que mais? Como é que a gente também faz uma série de, né, o que a gente chama de Twitter for Good, onde a gente também atua, e aí de uma maneira mais prática, né? A gente mesmo saindo e ajudando o Miguel sabe, né? A gente já tentou fazer algumas coisas aí no Twitter for Good, mas levando o nosso pessoal e que eles também multiplicam dentro da plataforma, né, para ajudar essas causas. Então, a gente temos uma série de ferramentas que ajudam que essas causas ganhem voz, com que a gente jogue luz sobre essas vozes, a gente tem muitas dicas, né, de como é que você usa uma hashtag, como é que você consegue implementar uma campanha de educação que seja eficiente, que atinja e sensibilize as pessoas. O Twitter ele é uma plataforma de conversas, né? Se você entrar agora no Twitter e você colocar câncer infantil, você vai ter milhões de pessoas ao redor do mundo conversando sobre essas causas. Inclusive, ali, a gente pode ter, através dessas conversas, a gente pode ter muitos insights, né, sobre o que as pessoas estão falando, porque isso pode dar ideias, né, de como é que você pode abordar determinado assunto, como é que você pode ter programas de educação mais eficiente, o que as pessoas estão falando e que talvez a gente não esteja abordando. Então, é uma plataforma, e eu tenho certeza que, né, todas as outras também têm as suas maneiras de tocar nessas causas, mas, obviamente, aqui a gente vai jogar luz, né, no poder do Twitter de ser esse grande zeitgeist cultural, social, em tempo real, e colocar à disposição, né, de vocês e de uma causa tão bonita, tão importante, tão poderosa, para que a gente continue aí multiplicando o conhecimento e trazendo, né, novos participantes para ajudarem
a gente a amplificar as mensagens, né, da APAS e as mensagens aí tão importantes para o nosso, né, para que as pessoas tenham acesso a todo esse conhecimento. Acho que é um pouco isso do que a gente vem fazendo. A gente não tem ainda, a gente fez uma parceria uns 2 anos atrás com a Santa Casa, para doação de sangue, é muito interessante, eles tinham muita dificuldade em identificar as pessoas rapidamente, né, com determinado tipo de sangue, quando precisavam de uma campanha de doação. Então, hoje, se vocês olharem no meu perfil, vocês têm, né, vocês veem lá Fiamma AB, porque eles podem depois fazer uma busca no Twitter, quando eles têm alguma campanha, identificar todo mundo, e através de uma direct message, né, de uma mensagem direta, eles acionarem as pessoas com esse tipo de sangue. Então, para você ver o quanto a gente pode ser criativo, mas não fizemos ainda nada relacionado ao câncer, mas teríamos muito prazer em, né, ensinar vocês, em dividir aí melhores práticas de outras áreas que a gente atua aí no terceiro setor. Olha que a gente aceita, viu? Pior que a gente vai aceitar, eu aceito e cobro, que é pior. E já tem algumas perguntinhas boas para você ir no final. Gabriel, vamos ver aí o que é que você tem para contar para a gente. Você tem um desafio. Todas as vezes que eu assisti você falar, eu acabei chorando. Tem um desafio agora, eu estou em casa. Vamos ver se você consegue me fazer chorar dessa vez. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero parabenizar a Cláudia e a Fiamma pelo trabalho incrível de vocês, sempre multiplicando conhecimento, isso que a gente precisa, né? E é uma honra estar nessa mesa aqui com vocês. Preciso nem falar do Miguel, né? Temos uma aventura muito grande, muito grandiosa pela paz. Bom, palestrante, né? Com um tema muito forte, né? Era uma vez uma leucemia. Eu tenho 4 temas de palestra, mas esse é o primeiro tema que sempre bomba. Por quê? Que é a minha história de superação. Tudo começou lá atrás, quando eu recebi um diagnóstico de câncer quando eu tinha 16 anos. Eu senti diversas coisas no começo, mas eu sempre fui aquele jovem que tinha um sonho, né? Que nunca sonhou ser um jogador de futebol. Então, eu sempre tinha esse objetivo. E do nada, comecei a sentir diversas coisas naquela época, né? E logo de cara, eu achei estranho. Eu tive 3 diagnósticos de câncer. O primeiro foi pela internet. Eu tive uma ideia. Peguei tudo que eu estava sentindo naquela época e joguei no Google. E apareceu câncer, né? Eu falei, nossa, câncer? Jamais, né? E eu achava que... E a gente sabe que nem tudo que está na internet é verdade, né? Então eu não dei tanta importância com aquilo. Só que aquilo me assustou, me impactou. Porque todos os sintomas que eu estava sentindo estavam lá na página do Oncologia. Início eu deixei para lá, passou 1 mês e pouco, piorou os sintomas e eu estava já no primeiro hospital. O hospital logo de cara me deu 6 meses de vida. Falou que eu não tive um diagnóstico precoce e falaram para meus pais que nem valia a pena fazer o tratamento, né? Então foi uma bomba para meus pais. Então meus pais tinham muito medo, porque ele falou, talvez a doença em si não vai matar ele, os medicamentos que vai matar. Porque o câncer já está muito avançado. Está praticamente 80% da medula óssea dele tomada. E nisso, meus pais bateram o martelo e falaram, não, a gente vai lutar até o fim. Então me encaminharam para outro hospital de grande referência, que é o Hospital Infantil Darcy Vargas. Cheguei lá, saiu o diagnóstico, e tratei durante 9 meses lá. Só consegui eliminar os blastos da minha medula com 8 meses. E só que assim, eu demorei muito, né? Os médicos trabalham com uma porcentagem que eles falaram, Gabriel, você tem que zerar até no 3º mês, senão você vai para o transplante. Então, demorei 8 meses. Então, ele falou, Gabriel, você terminou o tratamento, mas você vai ter que ir para o transplante de medula óssea, né? E aquilo, o transplante de medula óssea, doador, né? Eu tive uma grande sorte do meu único irmão ser 100% compatível, né? E é uma história muito louca, porque ele faz aniversário no mesmo dia que eu. É 8 anos de diferença, né? E o tratamento é muito pesado, né? E eu sempre fui um garoto curioso em busca de conhecimentos, né? Então, mesmo tratando, eu sempre buscava na internet alguma plataforma que fosse me ajudar, né? Eu encontrava grandes ONGs divulgando sobre efeitos colaterais da quimioterapia, incentivando a lutar, porque você passar por um tratamento desse super pesado não é fácil, né? Acho que uma das piores partes é você que eu só tinha 6 meses de vida e tinha 80% de morte, né? E nisso consegui tratar,
Acho que uma das coisas que eu sinto até hoje são as perdas dos meus amigos, né? Com 4 anos de tratamento hoje, eu já perdi 85 pessoas. Então, é uma marca muito difícil poder carregar. E, inclusive, eu perdi uma namorada também, que nem culpa das estrelas. Então, todo paciente que falecia, eu falava que ia vencer por eles. Então, esse foi minha motivação do começo ao fim durante o tratamento todo. Então, passou 9 meses, no ano de 2017, me encaminharam para o GRAAC. Quando cheguei lá no GRAAC, cheguei muito mal, porque tinha feito um tratamento de alto risco. Então, foi o paciente que mais internou naquele ano no Darcy Vargas, foram 24 internações, e meu corpo já estava muito sobrecarregado de efeitos colaterais. E nisso me encaminharam para o GRAAC, e quando eu chegou lá, o risco de morte era de 100%. Mas aí eu lembrei de toda aquela carruagem dos meus amigos, né, e teve um paciente que ele faleceu, e ele pegou na minha mão e ele me falou isso. Ele falou que era para me vencer por ele. E não só por ele, por todos os meus amigos. Então, ali, eu lembrei daquilo naquela hora, então, aquilo me deu força, né? E é uma coisa estranha, porque vocês já vão entender, porque eu estou falando da minha história e como eu virei palestrante, né? E quando eu não tive o diagnóstico, eu nunca imaginei que seria um palestrante. Então, naquela época, quando eu fui para o GRAAC, em dezembro, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava todo de branco, em cima de um palco. E nisso eu contava minha história de vida para um monte de pessoas. E eu acordei naquele dia, falei, nossa, quer saber? Eu não tinha um costume de tirar fotos naquela época, né? Comecei a tirar foto de tudo. Foto careca, foto vomitando, foto da bolsa de sangue, porque eu falei, isso não é à toa. E eu creio que tudo tem um propósito, eu acho que lá no futuro eu vou descobrir. Então, comecei a tirar foto de tudo. Cheguei no GRAAC, fiz o transplante, né? Então, era como se fosse matar um leão por dia, né? Não foi fácil. Eu renasci, fiz o transplante, deu tudo certo, graças a Deus. Hoje estou com 4 anos de tratamento e 3 anos curado. E quando eu fiz 6 meses de transplante, eu tive que voltar para o Darcy, né? Então, atua 2 hospitais. E eu, com imunidade baixa, não pode pegar transporte público, né? E foi aí que eu conheci a Paz. Então, a Paz, ela foi a peça fundamental no meu tratamento, porque naquela época, com baixa imunidade, qualquer coisa poderia virar uma infecção generalizada e chegar a óbito, né? Lutar tanto pela vida e morrer por alguma besteira. Isso pode acontecer no transplante. E isso, quando eu conheci a Paz, então, comecei a ter transporte gratuito de casa para o hospital, do hospital para casa. Então, isso facilitou muito a minha vida, né? E nisso, a Paz, estava um dia, eu lembro como se fosse hoje, acho que tinha 2 semanas, a Jéssica entrou em contato comigo e falou, Gabriel, você esteve lá? Eu falei, não, eu já cheguei a fazer uma reportagem com o Ressoar e um vídeo de depoimento da Brale. Aí até cheguei a mostrar para ela, ela falou, a gente pode utilizar seu vídeo? Eu falei, claro. Então, utilizaram meu vídeo naquela época. E nisso apareceu grandes oportunidades pela Paz também. Então, eu comecei a fazer vídeos e com o tempo começou a oportunidade de palestras, né? Um bate-papo, né? E nisso me convidaram. Eu falei, nossa, vai ser um prazer, né? E quando eu subi naquele palco, eu lembrei do meu sonho. Aí eu falei, eu acho que o meu propósito é isso. Então, o amor da Paz foi tão grande que eu acabei virando voluntário, né? Então, como o Miguel falou, me apresentou como se eu fosse um embaixador. E hoje, sou palestrante nessa causa. Ano passado, eu alcancei mais de 7 mil pessoas com a minha história. Então, são pessoas que são pacientes, são pessoas que não têm nenhuma patologia. E hoje a minha história ajuda muitas pessoas como depressão e ansiedade. Já ajudei um monte de jovens a não cometer um suicídio. Então, isso é a minha marca. E eu entrei nesse mercado com apenas 3 metas. A primeira é impactar pessoas. A segunda é incentivar as pessoas a doar sangue e se cadastrar na fila de medula óssea. Bom, esse é um pouquinho da minha introdução. Ô, Gabriel, como sempre, você conseguiu bater a tua meta e colocou todo mundo para chorar. Tua história é incrível, uma história de superação de um herói, e por isso eu sempre te apresento como o nosso herói. Vou começar com você, com a roda das perguntas para fazer a conexão. Como é que você acha que você tem utilizado a internet, esse mundo digital, para te ajudar nessa divulgação da tua história? E mesmo em época de pandemia, como é que isso te ajudou a sobreviver em termos profissionais? Como é que você encontrou na internet, nos meios digitais,
aí uma forma de passar essa mensagem mais forte? Que ferramentas você usa? Qual é os teus segredos aí? Bom, tá sendo esse ano mais que eu estou utilizando a internet, né? No ano passado eu sempre fui no campo de frente, presencial com as palestras. Então é nesse ano que eu estou começando a me adaptar com a internet, né? Comecei a tocar meu canal no YouTube para frente, comecei a fazer lives, né? Contando a minha história, trazendo a história de outros pacientes. Então é uma coisa muito nova para mim, né? Então tá dando certo também, estou fazendo palestra em plataforma online, né? E foi muito difícil no começo, né, que eu teve que imaginar, não é a mesma emoção poder sentir as pessoas, poder abraçar as pessoas, né, mas está ajudando as pessoas. E hoje eu sou um paciente que virou referência para todos os estados do Brasil, eu converso com pacientes lá do Rio de Janeiro, Maranhão, enfim, outros estados. Então, eu comecei a entrar agora nesse assunto da internet e, como eu falei para você, ampliar conhecimento, né? Então, sendo pela internet ou sendo presencial, eu vou com tudo. Então, acho que a Maravilha, internet Gabriel. Pode falar. Não, maravilha. Eu acho que você tem a sorte de a partir desse momento, eu tenho a certeza que você ganhou uma madrinha que não vai mais largar o teu pé, porque eu tenho visto o que o Twitter tem feito aí por outras vozes, por outras causas, por esse Brasil fora, e eu tenho certeza que amanhã você já vai ser contactado para te ajudar nessa jornada digital, porque aqui a querida Fiamma não vai te largar mais. Fiamma, tenho aqui uma pergunta para você. Como é que especificamente o Twitter pode ajudar nesse motorzão que pode salvar tanta vida, que é o diagnóstico precoce? Como é que, especificamente no câncer infanto-juvenil, como é que você vê, como é que você imagina alguma ponte? Quem você gostaria de convocar para uma mesa, para dialogar, para lançar um novo projeto? Como é que você acha que poderia criar aí um novo gatilho de esperança para tanta criança que está precisando de ser encontrada para salvar a vida? Tem 2, 3 fatores: o diagnóstico precoce, o tratamento regular, onde entra claramente a APAS, que são a diferença fundamental para a gente olhar para sobrevidas superiores a 80%, nível internacional. Então, é nesses eixos principais, tratamento precoce, diagnóstico e essa regularidade do tratamento, que a gente foca muito do nosso esforço. Como é que você imagina que uma plataforma como o Twitter poderia ajudar, poderia ser uma alavanca de valor agregado? Hoje, como você sabe, né, Miguel, a gente tem uma área aqui no Brasil chamada Public Policy. E aí, gente, é claro que a gente é um escritório de vendas aqui no Brasil, né? O que a gente faz aqui é meio que quase, né, um segundo trabalho que a gente tem, porque a gente quer ir mais, a gente quer ir além, né, de venda, de ser um escritório de vendas e poder levar esse impacto, né, que a plataforma pode ter para outras áreas. É claro que eu queria ter os recursos que a gente tem lá nos Estados Unidos para fazer isso, por isso que a gente não consegue abraçar, né, tanta coisa aqui, mas é o que essa área faz, e aí em determinados pilares, né, que a gente determina, e aí para a gente, né, abraçar, né, a questão do câncer, a gente vai ter que meio que hackear esse sistema, né, porque a gente tem algumas coisas voltadas para a educação digital, para a diversidade, né, não tem pelo menos por enquanto, assim, um pilar focado no câncer, mas óbvio que você adora hackear sistema, e o que a gente pode fazer, o que a gente faz hoje é educação, né, assim, a gente sentar junto com a instituição e a gente exercitar, entender quais são esses problemas. Então, né, diagnóstico é um problema. Poxa, como é que a gente pode amplificar vozes de especialistas? Como é que a gente pode entender o que já está sendo falado dentro da plataforma, juntar isso num lugar só? Então, é muito no sentido da educação, né, e da gente amplificar vozes importantes que já devem estar dentro da plataforma e que podem ajudar a gente a, né, tornar essa mensagem maior e fazer com que ela atinja mais pessoas e, obviamente, ensinar, né, vocês a usarem algumas ferramentas ou a usarem alguns recursos, né, emoji, que é sempre uma coisa que engaja muito, né, às vezes são pequenos detalhes, né, que chamam a atenção, né, de públicos que estão dentro da nossa plataforma e que fazem toda a diferença na hora de você atingir os objetivos, né, principais aí das campanhas que vocês rodam. Maravilha. Isso é música para os nossos ouvidos. Eu tenho certeza que a Cláudia também ficou entusiasmada aí. Então
Vamos com certeza Né? sentar muitas vezes para falar disso. Os emojis, para mim, são um fenômeno incrível do mundo digital. Os emojis, para mim, foi quase como uma criação divina para compensar o quão mal a gente começou a escrever. Então, quando a gente começou a escrever sem ortografia, sem pontuação, sem a gente escrevendo com ironia e o outro entendendo com humor, a gente escrevendo com humor e o outro entendendo como zangado, o emoji vai facilitar tudo isso, vai dar o sentimento, vai dar o contexto, vai dar essa capacitação de enriquecer a mensagem que a gente, como humano, estava perdendo com uma deterioração da linguagem. Então, eu amo emoji, acho que eles têm um papel fundamental e, de fato, ajudam muito no passar da mensagem correta. Cláudio, eu tenho umas perguntinhas para você, principalmente elas se centram à volta de dois temas. Um é em termos de fontes de números. Os números sempre assustam muito quando a gente fala de números e dos números aterradores de crianças. Há quem fala de 8 mil, há quem fala de 12 mil novos casos por ano. Há aqui uma pergunta, saber que fontes você utiliza. E depois o grande tema é a volta da capacitação, ou seja, primeira pergunta, como eu faço para me capacitar? Essa é a primeira pergunta que surgiu várias vezes. E, de fato, eu trazendo essa brincadeira do emoji, como é a linguagem, como as técnicas de linguagem são tão importantes nessa componente da capacitação, o passar a mensagem nos momentos críticos, seja os momentos mais dolorosos no início, seja de meio tratamento, seja no final, a linguagem ela assume um papel quase tão importante quanto o tratamento, porque ela é o que te guia a tua motivação, a tua inspiração, o reunir das tuas forças. Então, nessa capacitação, como fazer para capacitar e quais os segredinhos aí, e essas fontes de números, onde é que você baseia? Porque então, há fontes que falam 8 mil, outros 12 mil. Então, hoje de manhã, na primeira mesa, eu também fiquei assim, a gente às vezes usa 12.500 e aí agora é 8.460. É a fonte do INCA, é porque aí um dos médicos deu uma explicação que foram revistas as formas de captura desses números. Então, o número de 2020, fonte INCA, são 8.460 novos casos por ano, né? A capacitação, para você se inscrever, na verdade, como é que a gente faz? A gente faz uma articulação com o Estado e com os municípios para ver quem tem o interesse de receber a nossa capacitação. Então, a gente faz um cronograma. Então, é através das secretarias, da Secretaria Estadual e Municipal que a gente faz essa programação. A gente tem o nosso site, Unidos pela Cura, .org.br, a gente tem o nosso site do Desiderata, que é desiderata.org.br. Lá tem um e-mail que quem tiver interesse, pode me mandar, e eu fico organizando. Quando tiver o planejamento de capacitar num determinado município, eu entro em contato e falo, e a gente pode agregar. Agora vai ser mais fácil, né? Via internet, tudo vai facilitar a nossa vida, e essa coisa da comunicação é isso. Por isso que a gente achou importante colocar esse tema como uma das aulas, né? Porque é isso, você tem que ter tem que ter uma dose de humanização para falar sobre criança com câncer, sobre dar essa notícia para uma família. Então, por isso, a gente usa, e os professores são especializados nessa parte de comunicação e tudo mais, né? Então, não sei se eu respondi tudo, mas a gente tem as nossas redes sociais também, a gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, então podem entrar em contato com a gente através delas. Fiamma, vou te usar. É uma maravilha. Aqui a grande pegada é isso mesmo. Ou seja, as redes sociais, o mundo digital, ele tem uma grande faceta do bem. Ou seja, ele precisa saber ser utilizado. Como a Fiamma falou, tem uma componente pedagógica, tem que aprender a utilizar as ferramentas, mas elas têm uma capacidade incrível. Eu acho que a gente tem uma sorte gigante de estar nesse país chamado Brasil, que tem um povo que é extremamente doador do seu tempo, doador do pouco ou do muito que tem. É um povo preocupado com a pessoa do lado. E o mundo digital traz a facilidade que faltava para essa doação acontecer. Seja uma doação de tempo, seja uma doação de conhecimento,
seja uma doação de R$1 por dia, R$0,5 por dia, não interessa. Ou seja, é muito importante a gente saber utilizar esse mundo digital para agilização, para facilitação desse ecossistema poder funcionar para o bem, seja como banco de horas, de conhecimento e, infelizmente, porque para colocar as infraestruturas de pé a gente precisa, de fato, de recursos financeiros, a gente tem que falar da doação financeira. E o povo brasileiro ele é um povo muito doador. A gente, sem o amparo fiscal, legal, de um país como os Estados Unidos, a gente tem um cidadão que é doador. A gente faltava ser fácil. Vocês sabem como era complicado o boleto, o cheque, o depósito, é um inferno. Hoje em dia está ficando cada vez mais fácil, as plataformas digitais estão entrando com uma velocidade incrível, os bancos online estão entrando e tirando o dinheiro das nossas carteiras, colocando tudo em carteiras digitais virtuais. Entrou agora esse negócio do Pix, cada vez é mais fácil a gente passar R$1, R$2 para alguém. O que é fundamental? É a gente ter credibilidade, a gente ter a capacidade de ganhar a credibilidade, ganhar essa seriedade, ganhar essa empatia do outro. Então é muito importante para instituições tão sérias como, felizmente, é o caso da APAZ, com a sua história de 20 anos, com a sua transparência, com a sua auditoria de contas, com o seu propósito tão claro, ter a capacidade de saber utilizar os instrumentos para ter voz. Instrumentos que nem o Twitter, que nem a internet em geral, para ter essa voz. Então, assim, esse ecossistema tem que usar cada vez mais essas ferramentas digitais para isso, para a construção do bem, seja na vertente financeira, seja na vertente de conhecimento, seja para mostrar quão sérios, quão íntegros determinadas instituições são, para ajudar a separar um pouquinho o trigo do joio. Ainda ontem, infelizmente, creio que foi no Fantástico, a gente viu um montão de esquemas financeiros, de pirâmide, sei lá o quê. Então, o mundo digital também traz esse aspecto mais vulnerável. Então, a gente tem que tranquilizar as pessoas de bem, a gente tem que trazer essa seriedade, e isso é muito importante, a gente ter parceiros, sejam vozes com testemunho tão sério quanto o Gabriel, ter pessoas operando esses grandes gigantes do mundo digital, que nem a Fiamma, e ter, de fato, entidades que saibam, possam e tenham a capacidade de colocar no terreno essa recolha da ajuda digital que nem é desiderata. Então, é muito importante esse ecossistema e é por isso que eu gostei muito de ter vocês aqui. Iria pedir para cada um dar agora o seu achego final aí de qual era a mensagem, que é o ponto principal que gostaria que ficasse na cabeça aí das nossas pessoas nesse fórum, como é que eu acho que nesse mundo digital eu vou fazer a diferença para o terceiro setor. Se puder ser para a paz, melhor ainda. Se puder ser para o câncer infantil, já está bom demais. Então, vamos lá ver como é que essa mesa se porta agora. Vamos lá. Quem quer começar aí? Vamos inverter a ordem. Vamos começar pela Fiamma agora. Eu vou usar também, linkando com o que você falou no início, Miguel, da gente, né, usar a tecnologia para o bem. Tem uma frase que eu adoro, que é do Martin Luther King, que fala que o que me impressiona não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente tem que usar mais, a gente tem que fazer mais o bem, a gente tem que gritar mais pelo bem, a gente tem que usar a tecnologia para empurrar o bem. Eu acho que essa é uma causa belíssima que a gente tem que jogar mais luz em cima, para a gente poder amplificar as mensagens, e depoimentos aí como o do Gabriel, que são tão importantes para tantas pessoas que às vezes estão sofrendo sozinhas e que podem ter um alento, que podem ter mais informação, que a gente pode estar abraçando aí com a tecnologia. Acho que essas eram as minhas considerações finais. Antes de passar para a Cláudia, Fiamma, apareceu aqui uma mãe pedindo uma mensagem para você. Eu vou ler, ipsis verbis, o que essa mãe fala para você. Fiamma, eu sou mãe de paciente oncológico, uso as minhas redes sociais para relatar o tratamento e isso tem feito muitas mães de pacientes recém-diagnosticados me procurarem. Queria dicas de como utilizar o Twitter nesse meu trabalho de conscientização do câncer infanto-juvenil. Então, e tem outra mãe que fala uma coisa muito parecida. Ou seja, como tem um botãozinho lá que as pessoas podem carregar para ter um tutorial de como eu posso fazer melhor esse meu trabalho de ajudar outras mães, como eu posso fazer esse trabalho de conscientizar outros. Óbvio que eu sei que não é falando com você, mas como essas pessoas podem interagir com o Twitter para aprender a twittar melhor? Porque o postar é uma arte, O postar hoje em dia está ao alcance de qualquer um, a gente tem
uma câmerazinha no celular, todo mundo virou repórter. Só que isso, mais uma vez, a gente tem que ser um repórter do bem, a gente tem que saber usar essa arte de postar para o bem. Então, como as pessoas podem aprender a twittar melhor? Tem um guiazinho? Isso tem, eu acho que a gente pode, né, disponibilizar sim algumas dicas. Aí, Miguel, você me cobra isso, mas me lembrou um pouco do trabalho que a gente fez com a Winnieteca, né, com a Winnie, que é uma socióloga, e ela tem um trabalho lindo que é um trabalho que visa fazer as pessoas brancas doarem livros para as pessoas negras, né, porque a gente tem que levar conhecimento, e muitas vezes quando a gente cruza aí a questão da raça com a questão da classe social, né, as pessoas não têm, né, recursos para comprar livros. Ela começou fazendo isso por DM, né, e aí realmente era difícil, né, você receber a solicitação de cada um, o casal, o doador, com a pessoa que ia com o receptor do livro. E aí o que ela acabou fazendo, e até a gente ajudou, porque às vezes você precisa de um parceiro, desenvolvendo um bot, né, para que um robozinho, para que essa relação acontecesse de uma forma automatizada, né? Então você já recebia, ela recebe a pergunta de uma mãe e já tem uma resposta que seja uma resposta, né, um pouquinho mais padrão. Se for uma coisa mais específica, não conseguiria, mas talvez isso possa dar alguma escala. Então, a gente pode também dar algumas dicas aí nesse sentido. Automatizar, né? Porque é muito individual quando é o DM, né? Claro, mas aí vai precisar de uma ajuda para fazer. Então, eu me lembro que a Winnie, ela escalou... Tem muita mãe aqui pedindo essa ajuda, tipo, como é que eu posso chegar a mais mães? Como é que eu posso impactar mais, dar mais esse exemplo? Nessa linha, Gabriel, tem uma pessoa aqui querendo saber qual o seu sentimento de, ao você partilhar a tua história nas redes sociais, quando você partilha episódios, mesmo aqueles que você mostrou, uma foto de um momento pior, de uma cena de tratamento menos feliz, etc., quando você partilha isso, você sente que está ajudando outros, você tem relatos de pessoas que, vendo o seu relato, eu sinto com mais força, com mais coragem para enfrentar isso. Você tem esse testemunho, as pessoas gostam de ver a tua história? Sim, Miguel, como eu falei para vocês na minha outra fala, eu alcancei 7.000 pessoas com a minha história. Então, as pessoas adoram. Tem uma menina que ela se curou da depressão através da minha história, e ela foi tão impactada que ela fez uma tatuagem sobre esse dia. Então, é um tabu falar sobre o câncer, é um tabu incrível, e eu entrei nessa área para quebrar esse tabu, para mostrar para os pacientes que é possível, né? Que eu fui desenganado pela medicina, e eu quero mostrar para as pessoas que é possível sair de uma depressão, é possível ser um diagnóstico. Então, Miguel, 7.000 pessoas, e é mais de 7.000 pessoas que uma fala para a outra, pessoas que eu apoio pela internet também. Então, é uma plataforma... Imagina quantas milhares de pessoas você vai começar a impactar agora pela sua conta do Twitter. Vão ser umas 300 mil, vai, chutando por baixo. Meta, junho de 2021, vai. Vou acompanhar isso. Eu vou ser seu coach aí do Twitter aí nessa caminhada. Eu vou alcançar. Cláudia, aí umas notas finais que você queira passar. A gente não tem pressa, só estou dando uma ronda para... Não, então, e eu acho que é isso mesmo, a tecnologia tem que estar a favor da causa, e a gente, quanto mais, é o que a gente falou, amplificando esse tema, quanto mais profissionais de saúde forem sensibilizados, o importante é chegar a um diagnóstico precoce e a gente salvar cada vez mais crianças, né? Assim, o caso do Gabriel, que ele falou, já foi desenganado, chegou tardiamente. Então, assim, quanto antes você souber, mais chances de cura a gente vai ter, e eu acho que as redes sociais, a internet estão aí para favorecer essa disseminação da informação. Maravilha. Nem sei mais o que... Acho que é um painel tão enriquecedor que se deixasse a gente ficaria aqui falando sobre esse potencial do mundo digital, como ele transforma a vida das pessoas. Eu tenho testemunhos de vários casos que durante essa pandemia totalmente mudaram a vida, se apoiando, encontraram um projeto B das suas vidas,
através das redes sociais, conseguiram criar um micronegócio, conseguiram concretizar um sonho antigo, através de que começou por ser uma notícia muito ruim da pandemia, ou uma perca de negócio, ou de emprego, ou qualquer coisa, conseguiram se reinventar. Então, reinvenção hoje em dia é possível para muita gente devido à existência das ferramentas digitais. Então, eu vejo muito as redes sociais, esse mundo digital, esse ecossistema como uma democratização do acesso a uma vitrine do seu produto, do teu talento, da sua capacitação, seja para fazer bolinho, seja para fazer discurso, seja para arranjar torneira, seja para vender um produto altamente sofisticado. Então, essa democratização do acesso às ferramentas digitais, ela trouxe uma capacitação do cidadão brasileiro de uma forma inacreditável. Tenho certeza que todos nós conhecemos histórias incríveis durante essa pandemia de como a turma se reinventou, como está se virando, e como, de facto, está, em muitos casos, sendo mais feliz, porque está indo mais ao encontro do seu eu, ao encontro do seu sonho antigo, que hoje é possível concretizar com um custo extremamente baixo ou quase insignificante. Qualquer cidadão consegue promover o seu sonho nas redes sociais, consegue chegar mais longe, consegue contactar com outros, não tem barreiras geográficas, não tem barreiras de custo logístico de transporte, não tem esse custo que tornava difícil eu comunicar com a turma da Desiderata do Rio, com a turma de Belo Horizonte, com a turma de Brasília. Hoje em dia, que nem a gente está fazendo aqui, esse fórum que foi sonhado e desenhado para acontecer presencial, a gente está fazendo ele acontecer aqui e provavelmente vamos impactar, eu diria, 15, 20 vezes mais pessoas do que se fizéssemos numa sala ali no centro de São Paulo. Então, é isso, é essa adaptação a esse novo presente, a essa nova realidade, esse mundo digital com tanto potencial que tem para a gente oferecer, e que cada um no seu ângulo, na sua perspectiva, consegue tirar essa potência. Então, saio desse painel com certeza que a Desiderata vai utilizar de forma extraordinária o cenário digital para alavancar essa capacitação. A capacitação daqui a um ano, quando a gente estiver no terceiro fórum, vai ter números verdadeiramente absurdos através desse novo alcance que o braço digital permitiu, tenho a certeza disso. Vamos estar, no mínimo, com os 300 mil seguidores do Gabriel na conta do Twitter, sendo impactados por essas histórias belíssimas de contaminação do bem. E tenho a certeza que a Fiamma conseguiu hackear o sistema e que o Twitter estará apoiando de forma indubitável o câncer infantil-juvenil no Brasil e ajudando a gente a transformar esses números. Foi uma honra tremenda capitanear essa mesa para vocês e deixo uma mensagem para cada um se puder despedir. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado dessa mesa com gente tão bacana, gente tão preparada. Gabriel, você é um valente, vai em frente, você vai ter muito sucesso, sabe? E é bonito ver como essa causa mobiliza tanta gente, né? Então, eu agradeço imensamente a Paz, a você, Miguel, por ter feito essa mediação maravilhosa. Vamos em frente. Maravilha. Também falar da gratidão enorme de terminar meu dia, né, saindo da correria de trabalho, e a gente poder estar aqui contribuindo, né, para uma causa que é muito maior. E também falar com o Gabriel. Gabriel, você é herói, né? A gente, como o Miguel falou, a gente olha e se inspira, e se você, né, pensa que você tem algum problema, a gente olha para você e tem força. E vamos arrebentar aí nessa conta do Twitter para você poder contar essa história tão linda, essa história de superação para muito mais gente, porque tem muita gente precisando ouvir, né? Talvez pessoas que não tenham essa sua resiliência, essa sua força, essa sua coragem, que tudo que precisam, às vezes, é uma palavra, né? De consolo, de ânimo e de mostrar que pode, que ela pode sim, que ela pode superar. Então, obrigada, Miguel, uma gratidão enorme estar aqui terminando esse dia com vocês. Gabriel, quer? Claro. Bom, é um prazer imenso, Cláudia, a Fiamma, um prazer por conhecer vocês.
pode contar comigo, vamos espalhar conhecimento. Eu nem preciso falar do Miguel, né? Esse cara, conheço ele desde 2017, então a gente tem muitas aventuras e eu não vou parar e estou aqui aberto para projetos, vamos espalhar conhecimentos e eu e esse carequinha aqui, a gente vai fazer muita bagunça nesse mundo digital ainda, viu? Com certeza, com certeza. Foi um privilégio. Deixo só como última mensagem que a gente inspirou não só as pessoas que enfrentam e que tratam desse problema do câncer infanto-juvenil, como a própria Cláudia falou, de desiderato, outras doenças crônicas são abordadas. A gente tem também testemunhos de mães que têm filhos com síndrome de Down, enfim, com outras doenças que viram aqui inspiração, viram aqui forma, espelho para buscar áreas de enfatizar mais, dar mais voz, utilizar de facto o mundo digital para inspirar outros, para dar força a outros. Então é esse pequeno gesto que a gente pode fazer. Eu acredito muito, até por vocação religiosa, que o Natal é o que a gente fizer dele. Então, como mensagem final, eu deixaria que esse pode ser de facto o nosso melhor Natal de sempre, porque no Natal a gente só precisa disso, de olhar para o lado, ajudar o outro, olhar para o outro, dar aquele pequeno gesto e fazer a diferença na vida de alguém. Se a gente fizer a diferença na vida de alguém mais do que fez o ano passado, esse vai ser o nosso melhor Natal de sempre. Então, com tudo isso, um Feliz Natal, um período de festas incrível e muito obrigado por essa participação. Obrigada a vocês. Obrigado, gente. Tchau, Feliz gente. Natal para vocês, viu? Tchau. Feliz Natal. Tchau, gente. Prazer. Tchau, igualmente.